Boa noite, meus amigos. É uma alegria podermos estar reunidos neste instante no canal do SEMAN, a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, do interior de Minas Gerais, a cidade de Curvelo. Nessa noite, buscando estudar uma das parábolas de Jesus, um dos ensinamentos muito marcantes que o Mestre nos trouxe, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. Nós gostaríamos neste instante de rogar a Jesus que possa nos envolver, possa nos abençoar, para que possamos nessa noite, ao estudarmos estes ensinamentos, deixarmos que a mensagem do Evangelho possa verdadeiramente florescer dentro do nosso coração, dando-nos a sustentação, a orientação e, sobretudo, o consolo, para que possamos dessa forma seguir adiante, fazendo as melhores escolhas. Segundo o evangelista, Jesus contou ainda essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, convencidos de serem pessoas justas, desprezando aqueles que estavam ao seu derredor. E abrindo a sua boca, ele narrou: 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu estava de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, pago os dízimos de todos os meus rendimentos, sou um bom homem. Por sua vez, o publicano mantinha certa distância e, com a cabeça baixa, porque não ousava sequer levantar os olhos para o céu, ele batia no seu peito e dizia: Meu Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Naquele instante, Jesus silencia, olha ao seu derredor e arremata a história dizendo: Eu vos digo que este último, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e o outro, o fariseu, não. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esta é a parábola do fariseu e do publicano que hoje nós vamos tentar compreender. Vamos, à luz da doutrina espírita, retirar o espírito da letra, para podermos dessa forma colocar em prática no nosso dia a dia. É muito importante que todas as vezes que nós formos estudar uma parábola, o ensinamento de Jesus, nós possamos trazê-la para o nosso dia a dia, para que ela não fique tão distante de nós. E para ficar mais didático o nosso entendimento em torno da parábola, nós vamos tomar cada um dos versículos, tentar fazer um miudinho de cada versículo para irmos estudando. Então, conta o evangelista Lucas que Jesus
Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É uma característica muito marcante de Jesus. Ele sempre aproveitava todas as oportunidades para poder ensinar. Muitas parábolas, muitas lições e ensinamentos que ele trouxe, ele utilizou de circunstâncias que estavam sendo vivenciadas para trazer apontamentos, para que justamente aquelas pessoas e nós outros, posteriormente, pudéssemos perceber no nosso dia a dia o quanto a mensagem ela pode ser vivenciada. O curioso é que Lucas diz assim: e disse também esta parábola. O que isso significa? Significa que antes de contar essa parábola do fariseu e do publicano, Jesus havia contado outra história. E nós fomos pesquisar no Evangelho de Lucas. E Jesus encontrava-se em Cafarnaum, e antes da parábola do fariseu e do publicano, ele narra a parábola do juiz iníquo e a viúva inoportuna. É uma parábola que fala a respeito da necessidade de nós orarmos. Vejam como Jesus, na sua sabedoria, ele vai alinhavando as informações. Ele conta, primeiramente, uma parábola para falar da importância da oração e depois adentra essa parábola do fariseu e do publicano, que também fala a respeito da oração. Mas ele conta essa história, essa que hoje nós estamos estudando, para poder falar aos corações daqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezando os outros. Meus amigos, crer em nós mesmos não representa de maneira alguma algo condenável. Ao contrário, é necessário nós termos confiança em nós, porque se nós não tivermos confiança em nós mesmos, quem terá? Um grande estudioso, parapsicólogo indiano radicalizado nos Estados Unidos, o Dr. Deepak Chopra, ele fala dessa necessidade de nós podermos confiar em nós mesmos. Mas essa confiança, ela não pode ser excessiva, porque tudo em excesso é prejudicial. Muitas vezes, nós vamos deixando crescer essa confiança de tal forma dentro do nosso coração que nós começamos a achar que somos referências, como justiça, como pessoas bondosas, e de repente, inconscientemente, nós acreditamos sermos até maiores do que Deus. Esse comportamento da autoconfiança excessiva alimenta dentro de nós uma das grandes chagas da humanidade, que é o orgulho, também a vaidade, a ponto de nós desprezarmos as pessoas que estão à nossa volta. Vejam que Lucas diz que Jesus contou essa parábola para poder falar aos corações daqueles que achavam que eram justas, portanto não eram, e desprezavam as pessoas. O orgulho faz isso conosco. Faz-nos acreditar que nós somos melhores do que os outros. E do nosso orgulho procedem tantas outras imperfeições. Muitos são os malefícios que geram orgulho na nossa vida. O orgulho separa, o orgulho gera rancores, ódios, mágoas, guerras, muitas contendas. E
todos nós, quer queiramos ou não, somos filhos de Deus. Todos nós somos iguais perante o nosso Criador. É claro que cada um com as suas conquistas, cada um com a sua evolução, mas todos filhos de um mesmo Pai, amados de maneira equânime. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele veio nos trazer a lição da humildade. E em diversos momentos no Evangelho, não apenas por parábolas, mas principalmente por suas atitudes, ele demonstrou isto, a começar do seu nascimento, na simplicidade, numa manjedoura, quando no meio dos animais domésticos, o espírito mais puro que chegou à terra, que poderia ter nascido num berço esplêndido, veio filho de um carpinteiro e de uma camponesa. Mas então Jesus, ele começa a parábola dizendo que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Neste versículo, nós temos aqui pontos chaves da parábola. Algo que nos chama a atenção logo de início é a referência ao templo. Jesus diz que 2 homens foram ao templo para orar. O templo é aquela congregação, é aquele espaço sagrado destinado às práticas religiosas, ao louvor, ao agradecimento, às súplicas que são dirigidas a Deus. É um local de oração. Hoje nós poderíamos dizer que os templos são as igrejas, as sinagogas, as mesquitas, as casas espíritas. E naquela época existiam templos importantíssimos. E o mais sagrado era o Templo de Jerusalém, o templo erguido pelo rei Salomão, onde todos os judeus de diversas partes de Israel, pelo menos uma vez por ano, eles precisavam ir àquele local para fazer as suas orações e as suas oferendas. Era uma questão da lei mosaica. Mas é claro que este templo, ele é mais significativo, é mais subjetivo na nossa vida. Porque o templo, ele representa o nosso centro, a nossa intimidade, os nossos sonhos, os nossos ideais. No nosso templo íntimo está o altar da nossa consciência. E na nossa consciência estão escritas as leis de Deus. Então, à medida que nós vamos evoluindo, à medida em que nós vamos santificando o nosso templo íntimo, aperfeiçoamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Jesus refere-se que esses 2 homens, um deles era fariseu e o outro era publicano. Os fariseus eram homens que viviam a época de Jesus. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma explicação muito detalhada de quem eram os fariseus. E aqui nós queremos abrir um parêntese da importância de todas as vezes que nós formos ler um livro, seja ele qual for, começar do início, ler o prefácio, ler a introdução, porque às vezes nós pulamos essa parte para ir direto ao conteúdo e perdemos muitas informações. Muitas pessoas espíritas, embora o Evangelho seja um dos livros mais manuseados, não leram a introdução da obra. E ali tem conceitos básicos
que nos fazem compreender o Evangelho. Então ali tem explicações em torno de quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, quem eram os essênios, o que significava uma sinagoga, e isso vai criando base para o nosso estudo. O fato é que ali na introdução, dentre tantas questões que são trazidas, os benfeitores, orientando Allan Kardec, vão dizer que os fariseus eram pessoas que não se misturavam, às vezes por escrúpulo, outras vezes por medo, eram muito detalhistas, personalistas, ficavam isolados nos seus ideais, nas suas convicções, inclusive no que dizia respeito à prática da lei de Deus, e eram cumpridores dessas práticas de maneira exterior, sempre envolvidos com os cultos, com as cerimônias, inimigos de quaisquer inovações, sempre tinham olhos de lince para notar o erro dos outros. Eram orgulhosos e queriam dominar. Esse era o desejo dos fariseus. Eles exerciam uma grande influência sobre o povo. Algumas pessoas acreditavam, inclusive, que eles eram santas criaturas, mas costumavam ser indivíduos muito intelectualizados, porém muito vaidosos, afastando-se cada vez mais da prática, embora conhecedores. Jesus, em certa ocasião, referindo-se aos fariseus, ele disse: sepulcros branqueados por fora e cheios de podridão por dentro. Os fariseus retratam muito de nós. Nós hoje temos às vezes posturas farisaicas, porque muitos de nós somos conhecedores da lei, somos estudiosos dessa lei, mas ainda não estamos na operacionalidade. Ainda não estamos vivenciando. Estamos apenas no intelecto, esquecendo de despertar o coração, as virtudes, as qualidades. É claro que nós não podemos generalizar. Não podemos dizer que todos os fariseus daquela época agiam dessa forma. Aqui são características que os benfeitores nos trazem. Nós podemos nos recordar, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, de Gamaliel, que foi o professor de Saulo de Tarso. Era fariseu e era um homem consciente, um homem bondoso, que sempre buscava vivenciar a postura que havia sido deixada por Moisés. Quando Gamaliel visita a Casa do Caminho, ele fica encantado com o trabalho que é realizado pelos primeiros seguidores. E o próprio Saulo de Tarso, quando se converte na estrada de Damasco, torna-se Paulo, ele que era um fariseu, demonstra a canalização dessa energia para o bem. Mas nós temos também um outro personagem na parábola, que é o publicano. Os publicanos, eles não representavam naquela época uma classe sacerdotal. Eles eram arredatários das taxas públicas, ou seja, eles eram incumbidos de cobrar os impostos e as rendas de toda espécie, fosse em Roma ou em qualquer lugar dominado por Roma. Os judeus, eles abominavam o pagamento de impostos, porque eles eram escravizados pelo povo romano. E eles associaram
a cobrança de impostos, ou seja, aqueles que tinham aquela função, com esse ódio. Eram chamados publicanos, os homens que trabalhavam na alfândega, não apenas os cobradores de impostos. Qualquer pessoa que trabalhasse na alfândega eram chamados de publicanos e por isso eram menosprezados, odiados pelo povo judeu. Principalmente quando esse publicano era também um judeu. O Império Romano, meus amigos, era tão ardiloso que eles chegavam numa cidade onde havia alfândega. O que eles faziam? Espécie de um leilão para oferecer o cargo de cobrador de impostos. E eles disputavam os próprios judeus para poder arrendar essa função. Mas o Império Romano, ele não pagava para os cobradores de impostos. Os cobradores tinham que tirar do próprio recurso que era pago pelas pessoas o seu salário. Então, para tirar o salário próprio, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que aumentar as taxas. Então, haviam taxas fixas cobradas pelo Império Romano, que em cada cidade era diferente, porque o cobrador de imposto ele tinha o direito de cobrar quanto ele quisesse. Então, ele aumentava a taxa para retirar daquele imposto, daqueles valores, o seu salário e dos funcionários. Desde aquela época já havia essas sonegações, já havia a taxação de impostos muito altas, tirando lucros em cima do povo, de maneira indevida. E por isso que os cobradores de impostos eram odiados. Porque imaginemos um judeu trabalhando para um romano e explorando o seu povo para poder enriquecer. Então aquele que arrendasse, ele ficava no período de 1 ano ou mais, de acordo com o contrato, fazendo este trabalho. Há 2 publicanos muito conhecidos no Evangelho, um deles é Zaqueu, que trabalhava na cidade de Jericó, na alfândega dali, e o outro publicano era Mateus, que se tornou inclusive um dos apóstolos de Jesus. Mateus, ele não era cobrador de imposto. Mateus era escrevente, ele trabalhava na alfândega, mas era um publicano que estava vinculado a essas taxações. Jesus diz então que esses 2 homens, ele não define nomes, ele fala apenas que era um fariseu e um publicano, foram orar no templo. É o mestre mais uma vez chamando a atenção sobre a importância da prece, o valor da oração. Por diversas vezes Jesus demonstrou isso no seu evangelho, por meio de ensinamentos, por meio de frases marcantes e na sua própria vivência. Quantas vezes o evangelho diz, e Jesus recluiu afastou-se da multidão para poder orar, para poder meditar. Todos 2, tanto o fariseu quanto o publicano, eles tiveram a mesma postura, a mesma conduta. Procuraram um templo para orar. O que foi diferente foram as suas posturas, as suas atitudes perante a oração. Eles tiveram uma mesma conduta, que era buscar a prece, mas a maneira com que fizeram é que foi diferente. A parábola continua. O fariseu manteve-se de pé e ele orava consigo mesmo dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
A oração do fariseu tem algumas expressões muito infelizes, porque demonstra o seu orgulho religioso. A falsa crença de que, sendo religioso ou praticante daquela religião, ele era uma criatura melhor, superior do que as outras. Ele acreditava-se ser um iluminado, um escolhido por Deus. Ele orava, diz Jesus, consigo mesmo. A oração é para nós direcionarmos ao nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, mas ele orava falando para si mesmo, da sua condição. Aqui há um ponto muito importante de nós analisarmos. Distinguir duas palavras que nós julgamos ser sinônimas: ser religioso e ser espiritualizado. É bem diferente. Muitos de nós somos religiosos, frequentamos um templo, participamos de uma tarefa, estudamos uma doutrina. Isso é ser religioso. Ser espiritualizado é acender luzes, é vivenciar. Muitas pessoas são espiritualizadas e não são religiosas. E muitas são religiosas e não são espiritualizadas. Padre Fábio de Melo, em um dos seus sermões, ele nos diz que seria melhor que nós fôssemos menos religiosos e mais espiritualizados. Muitas vezes o nosso erro reside em julgar que, pelo simples fato de nós estarmos vinculados a uma religião, nós somos melhores do que o outro. Quantas vezes nós nos julgamos melhores até mesmo que os nossos familiares, pelo fato de nós frequentarmos a casa espírita, de nós estudarmos o Evangelho, e aquele outro que não teve interesse, que às vezes nem frequenta uma religião, e nós achamos que já somos evoluídos. E o pior, às vezes desprezamos os outros por essa questão, evitando até a companhia dessas pessoas. São as posturas farisaicas. Estamos percebendo o quanto a parábola atual, o quanto que nós estamos envolvidos com essas experiências no nosso dia a dia? Então essa atitude, ela pode constituir muitas vezes uma defesa para nós. O fato de nós nos afastarmos de pessoas que têm convicções diferentes das nossas. Nós preferimos não estar misturadas com elas porque temos medo de sermos arrastados por elas. Então é melhor se afastar, porque não temos solidificado em nós a vontade de perseverar naquela nossa condição. Porque uma pessoa, meus amigos, que já conquistou a evolução, quando nós já despertamos dentro do nosso coração virtudes, nós não nos comparamos a ninguém. Não nos vemos perfeitos. Não reparamos nos outros, porque não temos tempo para isso. A pessoa que já conquistou valores, ela trabalha, ela se esforça, ela não se apega ao que as pessoas estão fazendo. Mas ali estava a personalidade orgulhosa do fariseu, vaidosa, trazendo dentro do seu coração preconceitos. Porque ao invés de orar a Deus, ele está se comparando. Ele está dizendo que é melhor que os outros, inclusive do publicano que estava ali com ele. Quanto preconceito nós trazemos dentro do nosso coração. Aqui na parábola é explícito o preconceito do fariseu contra os adúlteros, contra aqueles que estão no mau caminho, contra os publicanos. Mas nós outros temos muitos preconceitos, preconceitos de raça, preconceitos sexuais, preconceitos até religiosos. Aquele fariseu,
ele estava numa posição de pé. Estar de pé diante do altar do Senhor era uma postura de respeito, muito comum entre os religiosos daquela época e de hoje. É comum em algumas religiões as pessoas também se ajoelharem numa forma de reverência a Deus. É uma postura de simplicidade, de humildade, que estamos à disposição. Mas a posição do corpo para poder orar, ela precisa estar também vinculada à nossa postura íntima. Porque de nada adianta nós nos ajoelharmos, de nada adianta nós ficarmos de pé para orar, se o nosso pensamento também não está com aquela frequência vibracional. Às vezes nós estamos orando e pensando nos outros, criticando as pessoas. Às vezes alguém está fazendo uma prece na nossa casa espírita e nós estamos muitas vezes ridicularizando a prece que a pessoa está fazendo. Ou seja, nós não entramos naquela sintonia. A espiritualidade, ela valoriza toda a nossa postura. Quantas vezes os benfeitores espirituais, seja por meio de comunicações mediúnicas, seja através de mensagens psicografadas, eles dizem que estão simbolicamente genuflexos, simbolicamente ajoelhados para poder orar. Porque a oração, ela eleva a nossa alma para Deus. No livro dos Espíritos, está na lei de adoração, na terceira parte, que fala das leis morais, os objetivos da prece: louvar, agradecer e pedir. E as preces, as orações de todos os cultos, de todas as religiões, quando ditas com coração, não de lábios, são escutadas pelo mais alto. A qualidade principal da nossa oração é quando ela é clara, simples, concisa e feita com sentimento. Quando muitas vezes nós falamos as palavras jogadas ao vento, são palavras que ficam aqui na terra, que não ascendem aos céus. Às vezes fazemos oração por obrigação. Outras vezes fazemos preces palestras, aquelas preces que não acabam nunca, onde a pessoa ela começa a ensinar o Evangelho a Jesus. Ela começa a recitar as passagens do Evangelho na prece. Preces petitórios, aquelas longas preces pedindo para Deus e o povo. Preces confusas. A pessoa começa a falar com Deus, depois ela muda para Jesus, depois ela fala com Maria, depois ela fala com Bezerra de Menezes, depois ela volta em Jesus e fica perdida na sua sintonia. E quando é uma prece que é verbalizada para que outros acompanhem, também não conseguimos direcionar o pensamento a quem nós estamos nos referindo. Então, cada prece, ela tem o seu alcance próprio. Isso está muito bem explicado pela benfeitora Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, pela psicografia de Chico Xavier, quando ela narra o trabalho que realiza no mundo espiritual de anotar as preces que são endereçadas ao mais alto. Existe uma colônia espiritual responsável por catalogar, por poder anotar essas orações e endereçá-las, direcioná-las aos espíritos que foram evocados. E há todo um processo de análise para o atendimento, para o direcionamento das energias às preces que foram feitas. Então, o fariseu, ele não proferiu uma prece. Na verdade, ele fez uma vaidosa autolouvação. Ele falava de si mesmo. Graças te dou porque não sou Senhor, como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano,
que aqui se encontra. Kardec, o nosso codificador, ele definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não é a quantidade, não é a multiplicidade das nossas palavras, mas a sinceridade com a qual nós oramos. E ainda, os benfeitores espirituais dizem: antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, esclarecendo inclusive as palavras de Jesus em um dos seus ensinamentos. O que adianta nós estarmos diante do altar se nós trazemos dentro do nosso coração tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantos ódios em relação ao nosso irmão? Então, o que diferencia uma postura da outra são os sentimentos com os quais envolvem a prece. É preciso nós entendermos isto para que estabeleçamos dentro do nosso coração a verdadeira humildade. E ainda o fariseu continua querendo mostrar a sua vinculação com a divindade. No seu monólogo: eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos quanto posso para poder cumprir com as minhas obrigações. Nós observamos que o foco do fariseu não era a vivência da palavra, era justamente as manifestações do culto externo. Ele queria fazer as coisas que a lei mosaica determinava, mas do ponto de vista exterior. O jejum e o pagamento do dízimo eram regras de conduta. O jejum é a abstinência, seja de alimentos, de atitudes, por uma prescrição religiosa, ou até por um espírito de mortificação em alguns casos. Mas, figuramente, o jejum também pode representar qualquer abstinência ou qualquer privação do ponto de vista moral, intelectual, estabelecida dentro de nós por uma livre iniciativa. Mas o melhor jejum, o mais agradável a Deus, são aqueles que se referem aos nossos maus pensamentos, às nossas palavras equivocadas, às nossas ações contrárias ao bem. Esse é o melhor jejum que nós deveríamos fazer na nossa caminhada. E o dízimo é oferecer a 10ª parte para Deus. Na verdade, para o templo religioso. Essa questão, ela gera bastante discussão, mas é importante nós também falarmos sobre ela, porque o dízimo é a contribuição que nós damos às nossas instituições religiosas. Nós espíritas temos muita dificuldade de falar desse assunto, porque é preciso que nós, como espíritas que somos, contribuamos para a nossa instituição religiosa. Quem é que vai pagar a conta de luz? Quem é que vai pagar a conta de água? Nós chegamos à nossa casa espírita, ela está limpa. Precisa de papel higiênico no banheiro, precisa da luz acesa, precisa dos recursos midiáticos, às vezes do computador, às vezes de um quadro limpo. E tudo isso demanda dinheiro. Quem é que vai pagar? Nós somos espíritos. Se nós que somos espíritas não vamos contribuir com a nossa instituição, quem irá? Então o dízimo é nesse sentido. Isso não pode ser uma obrigação. Estipular valores, fazer com que as pessoas às vezes tirem da própria família para poder dar à instituição, não é isso que nós estamos falando. Mas é importante que nós possamos contribuir. Mas o fariseu aqui nessa postura, ele queria demonstrar a sua grandiosidade. Por outro lado, nós temos o publicano.
O publicano, porém, estando em pé, diz Jesus, de longe ele nem queria levantar os olhos do céu. Ele batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Percebemos a diferença de postura? O publicano também estava de pé, como o fariseu, mas ele mantinha a sua cabeça baixa, numa posição de respeito. Ele mantinha-se de longe. Ele sabia que era perseguido. Muitos publicanos nem entravam nas sinagogas. Zaqueu, em Jericó, conta a benfeitora Amélia Rodrigues que ele não ia à sinagoga, porque ele era muito menosprezado, as pessoas odiavam a ele. Então, para eles era constrangedor entrar dentro do templo. Mas esse fariseu, ele foi. E sabendo que seria rechaçado pelas pessoas que ali estavam, ele manteve-se de longe, com a cabeça baixa, buscava contemplar o Senhor. Bater no peito, naquela época, na cultura judaica, era um sinal externo para demonstrar a dor que vai na alma da criatura. Ele reconhecia a sua natureza. Ele estava angustiado por isso. Ele queria transformar. Tanto é que ele diz na sua prece, a única coisa que ele diz: Senhor, tem misericórdia. Eu sou um pecador. As orações, às vezes mais curtas, elas falam mais do que 1000 palavras. Nós nos recordamos e nos permitam trazer uma experiência pessoal de uma experiência que nós tivemos quando participávamos de uma tarefa na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, aqui em Belo Horizonte, uma instituição que nós éramos vinculados naquela época. Fazíamos parte da campanha do Quilo. E todas as tarefas espíritas, elas são iniciadas com uma prece inicial. E muitas vezes os dirigentes dessas tarefas, das reuniões públicas, têm muita dificuldade de conseguir uma pessoa para poder fazer a prece. Porque as pessoas não querem, elas têm medo de se exporem. E naquele dia, ele perguntou quem gostaria de fazer a prece, um silêncio se fez, um olhava para outro, sempre as mesmas pessoas que faziam. Mas, curiosamente, naquela tarde, a campanha do Quilo era feita à tarde, um senhor que estava presente se ofereceu. E todos nós fechamos os olhos, porque fechar o olho na hora da prece não é um ritual, é para nós termos maior facilidade de concentração. Nós temos muita dificuldade de concentração, qualquer coisa nos chama atenção, passa um pássaro, chama alguém, cai um copo, nós olhamos. Então fechamos os olhos para manter a tranquilidade. E então todos nós nos preparamos quando o Senhor fez a sua prece. Muito obrigado, meu Deus. E silenciou. Essa era a sua oração. Uma oração que vinha da sua alma. Nós não estamos dizendo que quando formos convidados a fazer uma oração na nossa instituição, cheguemos à frente e digamos muito obrigado, meu Deus. Mas que nós possamos expressar o que vai na nossa alma, aquilo que vai dentro do coração. Então, diante da postura do fariseu e do publicano, na história que Jesus conta, ele termina a história dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui nós temos o contraste nas atitudes e nas orações. O fariseu achava que estava bem com o Senhor. Havia falado, havia expressado o que ele pensava de si mesmo, havia cumprido
com a sua tarefa, que era orar no templo. Estava justificado com a religião. O publicano havia orado com o coração, mas ele não estava ainda justificado dentro do seu coração. Ele não havia se auto-perdoado. No entanto, Jesus diz que aos olhos de Deus, a oração que chega ao coração da divindade é a do publicano, que demonstra humildade. A palavra-chave dessa parábola é a humildade, é a simplicidade. A humildade que muitas vezes é confundida com servilismo, com pobreza, com analfabetismo. Humildade é expressão íntima. Ser humilde é saber calar quando poderia gritar. É saber compreender a superioridade que há na calma sobre a irritação. É a mais difícil de todas as virtudes. Porque nós vivemos um mundo materialista, onde se valoriza as pessoas pelo que elas têm, onde as pessoas elas são levadas a cultivar a vaidade e o orgulho. E a humildade, ela se opõe ao orgulho. Ela se opõe à presunção, à autossuficiência, e é causa de ruínas, de desesperos, de desilusões. A parábola do fariseu e do publicano nos fala muito ao coração. Nos leva a refletir sobre a nossa vivência diária. Nós que somos religiosos, nós que estamos vinculados a uma instituição. Que nós possamos sair da teoria para adentrar a prática. Que nós possamos, meus amigos, agir como publicano, reconhecendo os nossos erros, buscando estabelecer uma conexão verdadeira com a divindade, ao invés de termos essa postura farisaica, de acharmos que somos melhores do que os outros, porque frequentamos uma instituição. E assim, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos nos conectando em vibrações com o mais alto, a fim de podermos burilar o nosso ser e fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. Queríamos agradecer o carinho, a presença de todos vocês. É uma alegria podermos, mesmo que virtualmente, estarmos reunidos neste encontro, nessa palestra. Queríamos pedir a todos que nos escutam que possam acompanhar o Instagram do SEMAN de Curvelo, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, desculpe. Quando terminar a nossa palestra, sigam o canal para assistir outras palestras quando forem publicadas, rogando a Jesus para que possa nos fortalecer cada vez mais. Como falamos tanto a respeito da oração, vamos finalizar o nosso encontro, orando a Jesus, elevando o nosso pensamento ao mais alto. Senhor Jesus, hoje a nossa prece é de gratidão. Queríamos expressar, Senhor, o nosso agradecimento por tudo que temos recebido, pelas bênçãos em nossas vidas, pelas dificuldades que surgem como oportunidade de aprendizado. Agradecer, Senhor, pela nossa família, pelo nosso trabalho remunerado. Agradecer por essa doutrina que nos ajuda a compreender o seu Evangelho. Agradecer as bênçãos que os benfeitores sempre nos envolvem, fortalecendo o nosso ser. Agradecer, Senhor, por tua paciência, pelo teu amor incondicional.
que com seu cajado tem tentado nos trazer de volta ao rebanho do amor. Abençoa-nos, Senhor, em nossos melhores propósitos. Abençoa os nossos lares aqui representados. Abençoa e fortalece os nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite para todos nós e até uma breve oportunidade.